Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que procura todos os domingos, para os lados de todos os telespectadores dos diversos estados do Brasil, mostrar o que é o poder público por dentro e por fora. Mostrando, inclusive, de que maneira pode-se ter soluções, sugestões para que tenhamos um país democrático mais justo e mais solidário. Um país que possa se desenvolver sem todas as amarras que muitas vezes nós encontramos, tanto na burocracia quanto nas nossas leis, nessa inflação legislativa que, infelizmente, dificulta o desenvolvimento nacional. E hoje eu trago dois bons amigos, Carlos Eduardo Padovan, empresário, e um velho amigo dos tempos em que estávamos em campos opostos. Ele era da Receita Federal, eu como advogado brigando com a Receita Federal, mas sempre, quando se tratava de buscar soluções institucionais, nós estávamos do mesmo lado. Serviu a Monteiro, secretário da Receita Federal, é um queridíssimo amigo com quem tenho livros escritos, Everardo Maciel, onde era secretário adjunto da Receita Federal, Otto Glasner. Mesmo nesta mesa em que estamos fazendo a reunião, certa vez um grupo da Receita, liderado por Everardo Maciel e o Dr. Otto Glasner, e um grupo de tributaristas, Cid Jorge Costa, Almito Dias de Souza, eu mesmo e outros, discutíamos o fim da correção monetária, que representou um grande avanço na legislação tributária. E hoje queremos levar ao telespectador uma ideia extremamente interessante. O Instituto da Compensação existe no direito tributário brasileiro desde o Código Tributário Nacional. Se nós analisarmos os artigos 170, 171, 172 das transações e compensações, lá estão, desde 1966, mas não tem sido utilizado. Nós temos um receio muito grande, diz que o tributo é uma obrigação vinculada e que, portanto, não pode haver transigência. As leis, elas não solucionam problemas e nós temos visto, inclusive, que o governo, com grandes dívidas, eles terminam conseguindo emendas constitucionais para darem calotes oficiais, prolongando permanentemente, sempre em 10 prestações anuais, da última vez, nem iguais e sucessivas, deixando tudo para o último ano para poderem fazer nova moratória. E, por outro lado, os programas de parcelamento, como o Refis e outros parcelamentos da União, Estados e Municípios, também não têm funcionado, porque os governos, todos os governos, desde que eu comecei a advogar há 56 anos atrás, de tempos em tempos, são obrigados a fazer. O que Carlos Eduardo Padovan e Otto Glasner vêm trazer para cá é uma tentativa de solução absoluta das dívidas do governo e das dívidas da sociedade. Por essa razão, eu já passo a palavra para os meus amigos para explicarem ao telespectador este ovo de Colombo, para conseguir pôr em vigor um instituto que existe na lei, mas nunca foi utilizado, de uma forma que me pareceu, quando me explicaram, extremamente interessante para que os telespectadores conheçam. Meu caro Otto, meu caro Carlos, a palavra é de vocês. Doutor Otto, com a palavra, porque diante de dois... Professor Ives Ganda, meu grande, eu lhe admiro muito. A recíproca é verdadeira. O senhor colocou aí nessa apresentação um termozinho que é muito interessante, o ovo de Colombo. A obviedade é difícil de ser explicada. Tudo que é óbvio é muito complicado. As pessoas não querem entender o óbvio e optam sempre pelo que é complicado. Porque ele é rico, é construído. O óbvio é simples. O que existe na economia brasileira hoje é uma dívida pública impagável. Todas as ações rescisórias por parte da AGU, de processos perdidos ao longo de uma discussão e de vários recursos, etc., são ações tendentes a proteger o Estado brasileiro do pagamento de uma dívida que ele tem que reconhecer que tem,
tá certo? Mas que não pode pagar. E nenhum ministro e nenhuma autoridade pode pôr em risco a nação pagando um passado. A sociedade também está no mesmo caminho. Tem uma dívida, tem. Ela reconhece. Vem esses programas sucessivos, ela chega lá e diz quanto deve. Mas ela não pode pagar. É impossível conviver-se com uma dívida que a sociedade não pode pagar ao Estado brasileiro, ele já sabe, porque já faz planos. Eles são sistemáticos. Faz o primeiro, não dá certo, faz o segundo, que pode incorporar o primeiro e pega outro período, faz o terceiro. Nós estamos, desde 2000, tirando os que vieram antes, diversos parcelamentos, com 4 planos de parcelamento, de pagamento da dívida pela fórmula de parcelamento, que não deram certo. Virá o 5º? Será que esse ovo de Colombo não aparece e diz que a solução do parcelamento, da liquidação dessa dívida é impossível? E ela tem um defeito, ela é capenga, porque ela é o Estado olhando para a dificuldade do empresário e não resolvendo o problema de suas próprias dívidas. Eu acho até injusto tentar resolver o problema do empresário e não resolver o problema de sua dívida. Como hoje a dívida pública e a dívida privada tributária para com o poder público é de igual montante, é mais do que lógico, é mais do que óbvio que a melhor solução é o encontro dessas dívidas. Esse encontro será financiado por quem? Porque nem sempre quem é credor do Estado é devedor do Estado. Será a própria sociedade que, operando essas dívidas, podendo transferi-las para terceiros, e o terceiro fazer face às suas dívidas com o Estado, que vai financiar tanto as empresas para saírem desse vermelho e desse passivo estranho, quanto o Estado se liberar de suas dívidas. Com uma vantagem. Dessas operações, que são operações desageadas, decorre um ganho. Qual é o ganho? Comprei por 20 algo que vale 100. Ganhei 80. Porque eu vou liquidar uma dívida de 100, porque eu vou liquidar na paridade. Essa dívida de 100 é tributada. Esse ganho de 80 é tributado. Ora, o governo, além de livrar-se das dívidas dele, soluciona definitivamente a dívida privada e ainda tributa o ganho de capital. Podendo estabelecer que esse pagamento do ganho de capital possa ser feito com recursos do BNDES, onde a empresa tem projetos que não saem porque não tem certidão negativa. Está abarrotado o BNDES de bons projetos de hospitais, de ampliação de uma atividade enorme. Mas se eu chegar aqui no Hospital do Coração, ela está em dívida tributária, não tem. E não tem certidão negativa. Quer dizer, atividades, inclusive, essenciais para a vida da nação, que é a atividade de hospitais, poderia ser excluir, e esse nosso projeto exclui fumo, bebida, determinadas atividades que seria do IPI, tá certo? Do ambiente dessa possibilidade de compensação. Mas todos os demais ambientes seriam aceitos como para efeito de redução. É um ovo de Colombo que ninguém quer. E a dificuldade do Estado, da máquina, do Estado, da burocracia entender é grande. E até porque é um dado, não é, Otto e Carlos? Você teve muito tempo na Receita, e eu senti muito nas discussões no Congresso Nacional, seja em audiências públicas,
seja em nível da audiências da Constituinte, onde no sistema tributário eu fui um dos ouvidos. A pessoa, quando está exercendo determinadas atividades burocráticas, Otto, e que aprendeu aquelas atividades, mudar para algo de novo, os maiores anticorpos que eu sempre me senti em todas as reformas tributárias que foram apresentadas e não foram para frente, e participei de todas as audiências públicas até a época do Bernardo Api, onde não houve audiência pública, a última grande proposta apresentada pelo governo Lula. E o que eu senti é que os anticorpos formados por uma burocracia acostumada a trabalhar num sistema antigo para atender um sistema novo, é muito difícil quebrar. Havia menos objeções dos parlamentares, dos seus assessores, dos juristas, daqueles que são especializados, do que da própria máquina estatal, que vê sempre com muita reticência, com muita reserva qualquer mudança. Eu compreendo que uma proposta dessas é uma proposta que abala estruturas, razão pela qual ela deve ser pensada. O que eu gostaria no próximo bloco, que estamos terminando esse, ó, é que você especificasse, entende, onde é que você encontraria, que títulos, de que maneira, para poder fazer essas compensações. Até porque terá que haver um mercado de títulos, e caso contrário, quem deve para o governo não é ao mesmo tempo aquele que tem crédito do governo. Então, para fazer com que essa conta, sociedade e governo batam, terá que haver um mercado que você teria que explicar. Vamos aos nossos comerciais. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje tendo a grande satisfação de entrevistar dois bons amigos e grandes idealistas para um futuro melhor para o Brasil, Carlos Padovan e Otto Glasner. E como os senhores perceberam no primeiro bloco, com ideias revolucionárias para equacionar esse problema de um governo credor da sociedade, de uma sociedade credora do governo, mas evidentemente com representantes diferentes. Os credores não são regularmente os devedores e teria que haver um mercado que vai ser explicado nesse próximo bloco. Mas antes de passar a palavra de novo para o Otto, que vai explicar, que é o idealizador desta solução, eu gostaria de ouvir do Carlos Padovan por que vocês entraram na busca de uma solução dessa natureza, já que Carlos está desde o início do processo buscando essa solução. Doutor Ives, não é razoável que, na atualidade, nós tenhamos uma economia globalizada, né, inserido no mundo comercial, que se fala entre mercados, que a gente tenha um sistema tributário ainda retrógrado e que não se dê solução ao passado, criado especificamente por esses planos econômicos todos de ajuste da economia. Realmente é uma quebra de paradigma, como o senhor mencionou, e o doutor Otto também, no outro bloco. Nós precisamos resolver esta situação tributária, quebrar esse paradigma, para que as empresas brasileiras tenham capacidade de investimento, inclusive do seu balanço, limpando essa pendenga, né, e passando a pagar coerentemente e corretamente o tributo corrente, que o governo, assim, necessita do corrente. Quando o empresário é assediado dentro da legislação por uma forma de pagamento da antiga dívida dele, vamos chamar assim, e da nova, eu acho muito difícil que uma empresa hoje, dentro da sua composição de caixa, ela tenha a capacidade de pagamento plena dos dois. Ou ele escolhe o pagamento do passado, ou ele escolhe o pagamento atual. Em se tratando de uma consolidação de débitos do passado, imagino que esta compensação, pela primeira vez sendo ela tributada, daria sustentabilidade em uma nova forma de oxigênio tributário para frente. Eu acho que realmente a linha é absolutamente correta no sentido de tentar, limpando o passado, preparar todas as forças da nação no futuro. Antes de passar a palavra para o mestre Otto, como eu faço em todos os programas,
gostaria de dar um livro, entende? E também, Esse livro é o terceiro de uma trilogia que ele escrevia, Uma Vida no Mundo Contemporâneo, a Era das Contradições e a Quebra dos Mitos Econômicos, mostrando um pouco da realidade econômica brasileira e mundial em função dos desafios do século XXI. muito obrigado. Meu caro Otto, como é que nós faríamos, né, para que devedores diferentes da sociedade com o fisco, credores diferentes dos devedores do fisco com a sociedade, como é que nós poderíamos zerar essa dívida utilizando essa heterogeneidade de credores e devedores do fisco? Professor, a coisa mais simples é o mercado. No momento em que exista o aceite do poder público em fazer a compensação na paridade, o mercado vai haver um mercado de transferência de polo ativos de ações, de ações ganhas, etc. No nossa ideia original, nós fizemos quase que um projeto que seria uma medida provisória ou lei, mas sob a condição de lei delegada. Contemplávamos no início, no bojo do projeto, os empréstimos compulsórios e dávamos a delegação para o Poder Executivo de utilizar toda e qualquer outra dívida pública para efeito desse sistema de compensação. É claro que a cada autorização governamental haveria um decreto presidencial que deveria estabelecer toda a natureza e especificidades de cada dívida pública para haver um controle, haver um levantamento correto do seu valor. Os empréstimos compulsórios são mais simples, porque, na verdade, eles podem ser compensados hoje. Não existe a limitação a compensar. O senhor falou aí do Código Tributário Brasileiro, ele é de 66. Não havia empréstimo compulsório na Constituição de 46. O artigo 15 do Código cuidava. O artigo 68 do Código Tributário, quando estabeleceu o regramento para pedir restituição de tributo, que é o primeiro passo para a compensação, criou um prazo de 166, 167, 68. 168, chegou e disse, decai em 5 anos o direito de pedir a restituição. De que tributo? Dos indébitos fiscais. Não do empréstimo compulsório, que foi uma criação brasileira de estabelecer um tributo que entra no Estado com a vocação de voltar, de ser pago. Aquilo dali foi uma necessidade que o país teve, porque não colocava os seus títulos públicos no mercado. Então, criou um tributo. Aquele tributo foi para o Supremo Tribunal Federal. Que negócio é esse? Então, disseram, tem a natureza tributária, porque é compulsório. Se tem a natureza tributária, nós vamos entender isso como um tributo. A Constituição de 67, com a emenda 69, foi que deu constitucionalidade a essa cobrança e recepcionou todos os empréstimos compulsórios. Mas eu posso afirmar, prescrito o direito de cada cidadão detentor de uma cártula de empréstimo compulsório do início do século passado, estava. Mas não decaiu o direito de pedir. E o que é ter um direito vivo, mas prescrito? Para que o direito vivo? Era melhor confundir os dois, as duas coisas. Prescrição e decadência é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Um direito vivo pode ser oposto? Pode. Quando? Quando devedores e credores se confundirem. Essa é a ideia que está dentro do bojo do projeto para efeito de estabelecer os regramentos da compensação. Mas o último artigo do projeto diz: poderá o Poder Executivo
estender a qualquer outro tipo de dívida. E aí nós temos dívidas que é do passado, preços administrados. Administrava, a Varig teve preço administrado, a Varig faliu com credora do governo. VASP, todo o setor sucalcoleiro. Né? O interessante, telespectador, só para os senhores terem noção, a Constituição brasileira, em 2 momentos, permite que o Executivo legisle. Aquilo que nós chamamos de delegação constitucional do poder de legislar. É com a medida provisória no 62, no 68 e 69, o direito da lei delegada. Pela lei delegada, o Legislativo delega ao Poder Executivo o direito de legislar, que é a proposta. Por outro lado, este dado do empréstimo compulsório, houve muita discussão se seria ou não tributo. Mas o Código Tributário punha no artigo 15 para 3 hipóteses. Depois a Constituição reduziu para 2 hipóteses. E criou uma terceira, quer dizer, empréstimo para relevante, sim, obra nacional, parágrafo único, mas colocou no sistema tributário, no artigo 148. De tal forma que hoje o empréstimo compulsório é tributo, e essa classificação que o Dr. Otto apresenta é realmente algo que no direito tributário é muito nítido. Prescrição é o direito de acionar. Agora, o direito material, quando decai o direito material, a decadência é um instituto diferente, inclusive regido no Código Tributário, nos artigos 173 e 174, no direito do fisco contra contribuinte, e no 168, o direito do contribuinte contra o fisco. Então, há, digamos, um esquema legislativo que, uma vez feita a lei delegada, justificaria essa utilização. Nós temos mais 2 minutos, Otton, e eu gostaria que, se vocês tivessem mais alguma coisa a acrescentar, que eu fizesse, porque considero que essa proposta que estão fazendo é extremamente interessante para ser refletida por todos os contribuintes brasileiros. Se o senhor me permitir, sem querer, o que precisa acabar também, aproveitar o bojo do projeto e esse tipo de discussão, esses privilégios dos quais parte da economia elas são aceitas e parte não. Ou seja, quando se fala que vai se estender um prazo de refis para determinada classificação da economia, acho injusto e tenho clareza que todo o empresariado brasileiro que tem aí a sua pendenga, a sua dívida tributária, gostaria da mesma forma de poder liquidar os seus débitos. Então, acho que isso é um anseio de toda a população como um todo. Meus telespectadores, quero agradecer muitíssimo a presença tanto de Otto Glasner quanto de Carlos Padovan. Os senhores têm uma proposta aí, extremamente interessante. No vídeo, os senhores têm o e-mail dos dois. Quem quiser se aprofundar, eles se colocam à disposição. O importante é trabalhar junto ao Congresso Nacional para que eles se sensibilizem por uma solução dessa natureza. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo programa.